O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quinta-feira, dia 17, celebramos Santa Isabel da Hungria. O evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Santa Isabel da Hungria, filha do rei André II, casou-se muito jovem, teve 3 filhos e na sua viuvez renunciou aos bens e títulos da realeza e entregou-se ao serviço dos pobres. Amou o Cristo nos pobres, construiu um hospital e nele ela mesma servia aos doentes. Chegou mesmo a vender suas vestes e adornos preciosos em benefício dos pobres. E realizou tudo isso até aos 24 anos de idade, quando voltou para Deus. Veja, gente, que coisa maravilhosa. Por isso que eu digo sempre, não esqueçam disso. A vida dos santos é para isso. É para nos animar. A vida dos santos, das santas, como é o caso de hoje, Santa Isabel da Hungria, filha de rei, é para nos orientar no processo de santificação. Qual foi o processo de santificação de Santa Isabel da Hungria? A radicalidade de vida. Abandonou a realeza, ficou viúva, vendeu tudo que tinha para estar com os pobres. Viu Cristo, sentiu Cristo nos pobres. Essa que foi a vida dela. Aí a gente fala assim, né? Ah, mas o santo teve coragem disso, daquilo. Nós também temos coragem. Nós também temos coragem. Como o evangelho de ontem, né? Dos talentos. Se você pega os talentos de Deus, mas não tem coragem de devolver, de realizar um pouquinho mais, nem que for um pouquinho mais, não precisa ser 100%, mas um pouquinho mais, a gente enterrar os talentos, não dá. Santa Isabel não enterrou os talentos, simplesmente ela abandonou tudo o que tinha, inclusive a parte financeira, que é o que nos pega mais, não é verdade? Para poder, então, devolver a Deus a sua vida junto aos pobres. Gastar até o que tinha e o que não tinha para dar aos pobres. Ela mesma estar com os pobres. Ela não simplesmente deu o seu dinheiro e faça, não, ela foi lá e fez. Isso é de suma importância para nós, hoje, cristãos, cristãs, quando a gente define a nossa vida a partir daquilo que temos e não, de fato, daquilo que somos, daquilo que é o reino de Deus. Temos que prestar um pouquinho de atenção nisso. E hoje o Evangelho nos coloca Jesus falando de Jerusalém, né? Então, ali quando Jesus se aproxima de Jerusalém, lembra que a caminhada para Jerusalém é a caminhada da paixão, é a caminhada da cruz, é a caminhada da ressurreição. Jesus mesmo disse em outro texto que nenhum profeta deveria morrer fora de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar, foi sempre o lugar onde foi questionada pelos profetas e lá morreram. E como diz outro texto também, né, misturar o sangue dos profetas ao sangue dos pagãos, ao sangue de pessoas que não estavam incluídas no profetismo, né? Então Jesus, indo a Jerusalém, começa a chorar, começa a lamentar. Várias vezes Jesus faz isso. Um lamento hoje de que Jerusalém não compreende o tempo de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo nela, na Jerusalém, seja nas pessoas, no comando, na política, enfim, na vida religiosa. Eles não compreendem, não fecharam os olhos, né? E Jesus falando que vai acontecer coisas pavorosas, se eles pudessem se converter, isso não aconteceria nunca, mas vai acontecer coisas pavorosas, não deixarão pedra sobre pedra, né? Então é um lamento porque Jerusalém foi visitada, mas não reconheceu a visita. Gente, quantas vezes acontece isso conosco também, né? Nós somos visitados pelo Senhor, somos visitados por Deus, somos visitados pela palavra, somos visitados pela Eucaristia, que é o próprio Jesus vivo e ressuscitado, mas não reconhecemos. Não temos coragem, muitas vezes, de reconhecer
que Deus está em nós. Preste atenção nisso. Muitas vezes estamos aí com situações e Deus está falando por essas situações. Reconheça Deus em você. Reconheça a ação de Deus na tua vida por essas realidades. Porque senão daqui a pouco este Deus vai estar muito longe de você, não por conta dele, mas por conta de nós mesmos. E distante, a gente vai ter muito mais, vamos ter menos oportunidades, né, de encontrá-lo novamente. Podemos encontrar, mas a dificuldade vai ser muito maior. Então não precisa aumentar o grau da dificuldade. Temos que ter a facilidade pela palavra, pela Eucaristia, pela oração, fazemos esse contato com Deus que é vida. Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.